Fala galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iluminismo. Iluminismo que é um conteúdo importantíssimo para os principais vestibulares do país, faz parte do nosso conteúdo programático, além de nos ajudar a pensar o papel das ciências ontem e hoje nas sociedades. Então, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico surgido na Europa durante o século XVIII, que tem como principal característica a valorização da ciência e da razão para levar as sociedades a um caminho de progresso, a um caminho de desenvolvimento. Para alguns autores, esse iluminismo ele não surge apenas no século XVIII, a sua matriz está ligada aí à Revolução Científica do século XVII. De fato, a Revolução Científica vai inspirar os autores do iluminismo. O iluminismo que tem como principal característica o método científico baseado na razão e na experiência, como um caminho para levar a um conhecimento verdadeiro, a um conhecimento significativo. Essa ideia, a própria concepção de iluminação, de iluminismo, ou século das luzes, ou ilustração, como ficou conhecido, nos remete àquela concepção de que a ideia, o conhecimento é algo que vem de uma iluminação. Dentro de uma cultura visual, geralmente quando a gente tem a representação gráfica de uma ideia, o que aparece nos desenhos animados e nos quadrinhos? Uma lâmpada que representa uma nova ideia, que representa uma nova concepção. É basicamente aí uma inspiração nas concepções trazidas pelo iluminismo. Então vamos lá. O iluminismo ele tem como 3 cenários importantes a ascensão da burguesia durante a Idade Moderna, lembrando que o iluminismo ele está diretamente associado aos burgueses, à burguesia, então suas concepções atendem aos interesses dos burgueses. Os principais intelectuais do iluminismo eles são ligados a essa classe social. A gente tem aí também a Revolução Científica, que vai inspirar, que vai criar um terreno fértil para a valorização da ciência, para a valorização do conhecimento. E por último, a gente tem a crise no Antigo Regime. O Antigo Regime que era o modo de governabilidade predominante durante a Idade Moderna, em que nós temos aí como principal característica o absolutismo monárquico. Então o que é que vai acontecer? Já no final da Idade Moderna, vão começar a surgir concepções contrárias a essa ideia de monarquia, contrárias à estrutura política e social da monarquia. Então, o iluminismo, enquanto essa ideia de iluminação, ele surge como uma oposição a esses ideais antepassados. Tem até alguns quadros, algumas imagens dentro de uma história da arte que falam um pouco sobre essas concepções. Eu vou até colocar aqui para vocês uma ilustração do Charles Nicolas, um ilustrador francês, que está na capa de um dos volumes da enciclopédia, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, que mostra justamente a verdade, o conhecimento, iluminando com o cetro da iluminação, com o cetro do conhecimento, iluminando e afastando aí a obscuridão e afastando as trevas, o fanatismo, o desconhecimento. Então essa era a concepção que se tinha na época, de que só o conhecimento é que vai libertar, que só o conhecimento é que vai nos guiar para uma sociedade melhor. Lembrando que esse movimento do iluminismo ele faz uma clara oposição à Igreja Católica. Por quê? Até meados desse período, a Igreja Católica era a detentora de todo o conhecimento, especialmente durante a Idade Média. A Igreja Católica ela tem uma ligação muito íntima com o absolutismo monárquico. Inclusive em alguns países, como é o caso da França, é a teoria divina dos reis que fundamenta toda uma concepção de por que aquele rei deve governar, porque Deus quis. Então, toda essa concepção ela vai passar a ser questionada. O iluminismo, então, ele combatia o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, especificamente o mercantilismo, como aquele início do capitalismo, mas muito associado ao Estado. Era o Estado que nomeava quem deveria ir para as grandes navegações, era o Estado que nomeava quem deveria ser os grandes comerciantes. Então essa intervenção do Estado na vida econômica vai ser questionada pelos filósofos iluministas. Ele também questiona a tese do direito divino dos reis, que é justamente essa tese que eu falei para vocês, de que o rei ele tem o poder baseado aí numa concepção divina, religiosa, foi Deus que quis que ele governasse. E também condena a participação da igreja na vida pública e nas verdades reveladas pela fé. Para os iluministas, o conhecimento ele deriva da ciência e não deriva da igreja e não deriva da religião. Por isso, em contrapartida,
né? Os iluministas, eles defendiam o quê? Eles defendiam a igualdade jurídica, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Lembre-se que a gente vive num período em que há uma concepção de que eu sou nobre, você é camponês, você é burguês, você não pertence à minha classe, então eu tenho direito sobre você. A ideia de igualdade jurídica vai nomear justamente essa oposição às concepções classicistas de uma monarquia, de uma ideia de nobreza. Defendem a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal e social. Alguns desses autores, na verdade a maioria deles, defendem a propriedade privada, a defesa de um contrato para mediar as relações sociais, ou seja, a governabilidade, as relações entre os indivíduos sociais em sociedade deve ser dado através de um contrato. Defendem também a maior participação da sociedade na política, né? Além de um governo representativo. Então, esses autores, eles queriam uma nova configuração de sociedade. Por que é que essas novas concepções estão associadas a uma burguesia? Primeiro que são os filhos de burgueses que vão ter uma formação intelectual, que vão ter uma formação ligada a esses ideais. Lembrando que é um período também que nós temos a difusão de universidades na Europa, nós temos a difusão de sociedades literárias, nós temos a difusão de cafés, de livros impressos, né, graças aí a imprensa tipográfica surgida no início da Idade Moderna. Então nós temos todo um aparato que vai possibilitar um terreno fértil para que o iluminismo cresça na Europa. Esse iluminismo ele vai influenciar as principais transformações que vão culminar na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A mais famosa delas, a Revolução Francesa. Mas também lembro aqui para vocês a independência das 13 colônias, né? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, nomes importantes para a independência das 13 colônias, o que nós comumente chamamos como Estados Unidos, né? Lembrando que naquela época não era os Estados Unidos que nós temos hoje, eram apenas 13 colônias. Esses dois líderes da Revolução Americana, eles tiveram formação europeia. Então eles iam para a Europa, tinham uma formação intelectualizada, uma formação burguesa, uma formação ligada a esses ideais de liberdade, de igualdade, e voltavam para suas terras com inspirações para transformar, com inspirações para promover essas revoluções. A Inconfidência Mineira tem influência iluminista, a Independência das 13 Colônias tem influência iluminista, a gente tem a própria Revolução Francesa que nasce no berço desse processo de iluminismo. Então vou falar para vocês agora sobre alguns autores, tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar tão extenso, né? A gente tem como os principais autores desse movimento do iluminismo o Diderot e D'Alembert, que são autores da Enciclopédia, né? Uma concepção aí que surge nesse período justamente de um livro que consiga agregar toda a forma de conhecimento e que possa difundir toda a forma de conhecimento através de uma produção que seria impressa e que seria distribuída para todos os indivíduos. Você levar o conhecimento, você democratizar o conhecimento para todos os indivíduos daquela sociedade. Era a proposta da enciclopédia, que reunia textos, né? D'Alembert e Diderot foram organizadores, mas que reuniam textos de diversos campos do conhecimento. É inclusive, aquela imagem que eu falei para vocês no começo desse vídeo, é inclusive uma das ilustrações de uma das versões da enciclopédia que teve vários volumes. Contou com a produção de diversos autores, como outros autores também citados aqui como nomes do iluminismo, né? Montesquieu, que é um nome extremamente importante porque no combate ao absolutismo monárquico, Montesquieu ele cria a teoria dos três poderes. Ele vai dizer que só o poder pode combater o poder, mas que a melhor estratégia para se combater o poder é dividi-lo em partes iguais, dividi-lo em três partes, em que esse poder seria controlado por esses três poderes. Esses três poderes, como vocês bem sabem, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que é o que dá aí a forma de basicamente quase todas as repúblicas que nós temos na contemporaneidade, inclusive o nosso país, inclusive o nosso Brasil, em que em Brasília temos aí a chamada Praça dos Três Poderes, né, que representa aí a união entre o Congresso Nacional, né, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo aí do Judiciário, e também o Palácio do Planalto, né, que representa aí o poder executivo. Nós temos ainda o Jean-Jacques Rousseau, que é inclusive considerado um dos autores mais radicais do próprio iluminismo. Ele que tinha uma visão
contrária à propriedade privada, contrária ao direito à propriedade privada, que muitos autores iluministas, naquela concepção burguesa, defendiam. Inclusive o próprio liberalismo, ele nasce ligado à ideia iluminista, né? O Adam Smith e o John Locke são dois autores que estão associados a esse iluminismo. O John Locke vindo um pouco antes, mas influenciando muito do que vai ser aí o liberalismo político. E o Adam Smith aí considerado o pai do liberalismo econômico. Jean-Jacques Rousseau era mais radical, né? Combatia a ideia de propriedade privada e defendia a ideia de igualdade entre os indivíduos, né? Defendia a ideia de uma educação pública e gratuita a todos os indivíduos, e defendia algumas concepções mais amplas que vão inclusive influenciar alguns grupos da Revolução Francesa. Nós temos também o Voltaire que defendia a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Lembrando que alguns desses países, a França, a Espanha, a Itália, que são países extremamente católicos, eles combatiam outras religiões, né? Eram países que obrigavam os indivíduos daquela sociedade a serem católicos. Então ele foi um dos primeiros autores aí nesse movimento do iluminismo a defender a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. É do Voltaire a célebre frase: posso não concordar em nada com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Temos aí alguns outros autores, como Adam Smith, que eu já falei, como o Immanuel Kant, que é considerado aí um dos últimos filósofos desse movimento do iluminismo. É ele que traz a ideia de esclarecimento. Veja um termo, quando eu falar, você é uma pessoa esclarecida, tem uma ideia aí de claridade, tem uma ideia aí de iluminação, que é a pessoa esclarecida é aquela que tem uma consciência racional, que tem uma consciência, que tem uma formação intelectual que permite a ela pensar por si própria, né? Então nós temos aí diversos autores que representam esse iluminismo. Em outro momento a gente pode dialogar sobre cada um desses autores, né? A gente pode fazer vídeos aí sobre cada um desses personagens, porque tenho certeza que cada um deles renderia aí uma longa aula. Isso aqui é basicamente um resumo, não esqueçam, né? O iluminismo combatia o absolutismo monárquico, combatia a relação entre Estado e Igreja, combatia a intolerância religiosa, vai defender as ideias de liberdade, de igualdade, de desenvolvimento através da ciência, do progresso através da ciência, vai defender aí inúmeras concepções, inúmeras ideias que, através da burguesia, vão inspirar as transformações que o final da Idade Moderna vai experimentar. Lembrando que são essas transformações que colocam a burguesia no poder ao final da Idade Moderna, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial são processos que vão colocar a burguesia no topo dessa hierarquia social, daquela pirâmide das classes sociais que em quase toda a aula de história a gente representa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo, é um resumão para vocês, mas que a gente possa ter ter em mente aí algumas características do iluminismo. E até o próximo vídeo, até a próxima conversa, e vamos aproveitar para pensar a importância da ciência nas nossas sociedades. A ciência, ela é um caminho de progresso? Talvez, né? A gente sabe que hoje isso é uma discussão muito polêmica, mas a ciência é um caminho que pode nos ajudar muito, né? Inclusive no momento atual que estamos vivendo, a gente espera muito que a ciência ela possa criar aí alguns mecanismos de prevenção e de cura para o momento que estamos vivenciando do Covid-19. É isso, um cheiro no coração e até o próximo vídeo.